isso aí, pessoal. No Papo de Esquina dessa semana, nós vamos falar com o Neto, da Colônia Espírita Fraternidade. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, falar de o Espiritismo de uma forma geral. O espírito, ele tá mais preparado para a despedida, para a morte de uma pessoa? Sim, não, o porquê, enfim, tudo isso e muito mais. Curte aí como é que foi esse papo. Neto, obrigado pela sua presença. Faz tempo que a gente tá cercando aí. Ô, homem ocupado. Parece, né? Parece que era até frescura, mas não é não, gente. Mas deu certo. Deu certo. Muito obrigado por vir ao nosso papo, a gente conversar um pouquinho. E eu queria que você começasse assim. Eu percebo que tem muita gente que... O ser humano, no modo geral, é muito de falar, né? As pessoas de ter um preconceito com religião, com cor, com credo, com raça. Infelizmente, ainda tem. E muita gente que não conhece o que é o Espiritismo acaba se equivocando em algumas afirmações. Qual é a melhor forma de definir o Espiritismo, né? Olha, primeiro, Eduardo, obrigado por você ter me convidado para esse café. Olha, realmente, a falta de informação, ela gera um monte de preconceito. É natural. O Espiritismo, como o próprio Kardec define, é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Nós somos cristãos, como tem os católicos, que são cristãos, tem os evangélicos, os protestantes que são cristãos, não sei quem fala, o Espiritismo também, nós somos cristãos espíritas. Nosso mestre, nosso grande mestre é Jesus. Tá. Inclusive até peguei aqui, tem alguns livros, né? Vou mostrar para o pessoal de casa. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente tem foto de Cristo aqui. É bom você falar do Evangelho, porque tem pessoas que desconhecem, que acham que nós temos o nosso Evangelho, que nós não seguimos a Bíblia. Isso é errado, nós respeitamos a Bíblia como um livro sagrado. Só que existem duas maneiras de você interpretar a Bíblia. De uma maneira que fala em hermenêutica, aquilo que está literal, que está lá, tudo lá literalmente. Ao pé da letra. E tem uma maneira em exegese, sempre sei falar as palavras, exegese. E é dessa maneira que a gente interpreta. Tanto que quem vê o Evangelho tem uma passagem do Novo Testamento e a interpretação espiritual, que é em exegese, que fala. Então nós não temos nós temos a interpretação da Bíblia de uma forma espiritual, em exegese. Por isso que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem gente que não desconhece, fala que a gente não aceita a Bíblia, é pessoas que não conhecem. É um preconceito. É um preconceito por falta de conhecimento. É muito natural muita gente chegar no nosso grupo, no centro, e falar: é isso que é Espiritismo? Como eu fui ignorante, Então, mas é isso. Mas a doutrina, para você saber, só para saber. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: só os espíritas serão salvos? O Espírito da Verdade fala: não. O que salva não é uma religião, são os nossos atos. Sim. Então o Espiritismo ensina que todas as religiões são boas. Aquelas que te aproximam de Deus e te faz você se tornar uma pessoa melhor, bem melhor, e te aproxima do próximo, são boas. Eu sou católico desde criança, mas graças a Deus eu nunca fui, como eu costumo dizer para minha irmã que é evangélica, até brincadeira, conversa de irmão, não pode ser bitolado. Não pode ter aqui uma... Como é que chama aquele equipamento? Cabeço. Esse negócio aqui, quem não sabe falar sou eu. Cabresto. Não pode. Não, mas A gente tem que entender que, principalmente no mundo de hoje, toda religião que prega o bem ao próximo... esses dias tivemos aqui o Padre Délcio, que fez um papo que é maravilhoso. Maravilhoso. Aquele é um ser iluminado, o Padre Délcio. Eu fiz um culto com ele, e sei de pessoas que são minhas amigas que frequentam a comunidade dele, a Nossa Senhora de Fátima. Esse homem é abençoado. Ele tem o dom, ele acolhe, e pessoas assim que a gente precisa, independente de religião. O Neto. Ele é ótimo. O Padre Tarcísio, que foi para a Cerqueira, ótimo também. Sim. E quantos outros padres que são ótimos. De pessoas assim que a gente precisa. Neto, como
conseguir diminuir essas barreiras entre as religiões, vamos falar assim, entre o espírito, o evangélico, o católico? Como diminuir esse abismo que tem de vez em quando existe? Olha, Eduardo, que o abismo não foi criado por Jesus. Sim. Foi criado por Deus, foi criado pelos homens. Eu acho que quando o orgulho, quando o egoísmo, quando o amor prevalecer, nós não vamos nem ter rótulo religioso, eu acredito. No futuro lá. Não é a placa que está na frente do centro da igreja que vai salvar ninguém. Eu acho que é o amor, é a fraternidade. Tanto que quando a gente realmente começar a seguir em essência que Jesus ensinou, Jesus fala, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ele fala isso, por muitos se amarem. Então, quando a gente deixar de preocupar com rótulo e se preocupar em amar e se respeitar, é isso, porque Jesus mesmo não deixou nenhuma religião. Então, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Sexta-feira agora que passou, teve aquele ato ecumênico sobre a questão do suicídio, né? Então foi o padre Edelso, foi o pastor Levi. Eu tinha um compromisso que eu não pude ir, foi lá no Cristo à noite. O Hilton foi, o Hilton também, que é lá do nosso grupo, e o nosso coral foi, então, que foi muito interessante. Porque Cristo é isso, é amor, é respeito, sabe? Não existe melhor, não existe melhor. A gente sempre fala, qual é a melhor religião? Aquela que te aproxima de Deus. Nesse evento esteve presente pessoas dos 3 grupos? Os 3 grupos, foi sexta agora, lá no Cristo. Sexta agora. Olha que interessante, eu não sabia que acontecia esse tipo de evento. Eu não lembro quem, eu lembro do moço que divulgou. Teve uma palestra quinta-feira passada, eu acho que foi o pessoal do CVV que organizou. Que teve o Setembro Amarelo. Teve, então, e foi muito interessante. Eu acho que isso precisa acontecer mais, porque Cristo, o nosso mestre e Senhor, ele só agregava. Sempre, em todas as atitudes dele, ele nunca, com a mulher adúltera, como foi, ele nunca falou, você é uma... Não, ele sempre deu a oportunidade de a gente rever, pensar. E, se a gente for ver os ensinamentos de Cristo, ele não, como que fala, ele não, vamos usar um termo, ele não aparta ninguém, não discrimina ninguém. Ele não subdividiu ninguém, ele só por raça, por nada. Então, Cristo não é propriedade de nenhuma religião. Uma pena que às vezes algumas pessoas acham que são donos dele, mas isso não é dele, ele é o amor, certo? É a mesma coisa que raça, que orientação religiosa, que poder aquisitivo, sabe? A chuva que cai, o sol que brilha, não escolhe para quem ela vai cair ou ele vai brilhar. Eu tenho certeza, e é isso que a doutrina passa, que o amor de Cristo também não. Que ele não escolhe. O amor de Cristo nos uniu. Sempre, é isso. E servir o próximo, né? A Madre Teresa, ela tem uma fala que ela fala assim, que a nossa distância entre nós e Deus, entre nós e Cristo, é a mesma entre nós e o próximo. Neto, há algum tempo a gente teve alguma situação, tivemos uma situação triste, que foi a despedida da Dona Euli, né, a avó da Té. Você esteve lá fazendo uma oração, e agora em off, o meu tio também é espírita, o Adilson. Eu tenho alguma convivência com pessoas do grupo de vocês. E tanto lá quanto aqui a gente percebe que o espírita, não que ele não sinta alguma coisa do tipo, eu sinto o espírita ele mais preparado para quando uma pessoa parte. Eu senti lá na despedida da Dona Euli e vi você falando aqui no dia que a Dona Euli desencarnou. Vocês usam esse termo e eu pessoalmente eu sinto vocês mais preparados. Por que isso? Tem um estudo, tem uma preparação? Olha, eu acho que assim, preparado é muito difícil. Não deixa de ser um momento. Mas a doutrina, nosso primeiro passo, nós somos reencarnacionistas, né? Sim. Nós acreditamos em reencarnação. E eu acho que através da vivência, do estudo, através da reencarnação nos aproxima. Eu acredito que a gente possa, vamos usar o termo, eu com a partida da minha mãe faz 6 anos que a minha mãe partiu com câncer no cérebro, né? Porque a gente não usa o termo morrer, porque a gente não acredita em morte, né? Então, para mim foi bastante difícil, mas eu não tive nenhum momento de desespero nem de revolta.
por causa do que a doutrina me ensinou, que tudo é certo. Então, saudades, eu chorava todo dia. Eu lia, minha mãe ficou 79 dias em coma no hospital, nós pedimos para ela não ir para a UTI, ela não foi, ela montou uma semi-intensiva no quarto, porque nós queríamos que 79 dias de partida ela ficasse com a gente. Então nós ficávamos, eu fazia o evangelho, eu contava história para minha mãe, a gente cantava, certo, para ela, e a gente não deixava de chorar de saudades, né? Porque a gente só tem saudades do que é bom. Então a gente sabe que nós vamos nos reencontrar, que através de sonho a gente pode estar junto, que a gente sabe que Deus é misericordioso, que a gente tem várias vidas, certo? Várias vidas. E que Deus é amor, e que o Mestre Jesus, ele é amor. Então não dá para que a gente um dia vai ser separado. Então a doutrina nos ensina assim, nós na doutrina, nós não acreditamos no inferno. Nós não acreditamos, Eduardo, que alguém vai sofrer eternamente no inferno. Ah, mas na Bíblia tem, e não sei o que tem. Então, como eu te falei, a gente tem uma interpretação em exegese da Bíblia. É o que eu falo, você tem um filho, estou perguntando para você agora. Você tem um filho e você morreu e ele não morreu. Você chega, você vai no céu, seu filho vai ficar no inferno. Você vai ficar tranquilo? Não. Você fica tranquilo? Fala a verdade com seu filho. Mesmo depois do juízo final, que Jesus, tudo bem que através de atos, cada um conforme os seus atos, eu concordo com isso, mas mesmo assim depois, você lá no dia do juízo final, você foi para o céu, seu filho no inferno, você vai ficar tranquilo? Não. Agora, se a gente que não chega nem na perfeição dele, se ele é onisciente, onipresente, bondoso, misericordioso, ele vai dar chance. Então imagine, ele vai deixar algum filho, todos nós somos filhos de Deus. Vai deixar um filho sofrer. Sofrer, então agora a gente precisa reparar os equívocos que a gente tem. Onde entra a reencarnação. Então tem gente que reencarnar e morreu aqui, reencarna lá, que a punição não é. É um assunto que não dá pra gente tocar agora. Sim, é muito complexo. Mas é justo, você entendeu? Então por isso que as pessoas acham que a gente estuda e também o Espiritismo nos ajuda a olhar para dentro da gente. Porque você só pode, a gente fala reforma íntima, o Espiritismo fala muito em reforma íntima. E você só pode reformar aquilo que você sabe que não está bom. Né? Você não vai reformar uma coisa na sua casa que está boa. Por isso que já fala reforma. É a famosa evolução, né? Então você tem que se conhecer para saber o que não é bom e o que não está. Então, é nessa bondade. Eu acho que eu entendi agora. Entendeu? Eu acho que muito o pessoal. Complexo. Eu entendi, eu acho que o pessoal de casa, eu acho que a melhor resposta não é um adeus, é um até logo. Até logo, porque tem amor. Neto, tá obrigado. Bom? Obrigado. Posso te fazer um convite? Pode. Volta. Volto, mas a gente marca, ó. Volta. Eu demorei, sabe, Eduardo, para vir, eu queria que você soubesse, porque às vezes é apurado. Então, mas eu venho. É o maior prazer, a gente vem. É só a gente combinar assim, viu, filho? Eu acho que o tema, né, vamos falar assim, o Espiritismo tem muita coisa pra gente conversar. Tem. Eu só queria falar para as pessoas amarem, servirem o seu próximo, que Cristo era isso. Para a gente não ficar se preocupando com o rótulo, para a gente amar, para a gente servir o nosso próximo, que nem hoje é dia de Francisco de Assis, né? O nosso grande mestre, que mostrou simplicidade, que falou, né? Que Jesus falou para ele, vai, reforme a minha igreja dentro do seu coração. É isso. Obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá bom? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo de Esquina. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana tem entrevista nova. E não sai daí não. Antes da gente finalizar, eu queria dar um recado para você sobre o Outubro Rosa. Atenção, mulherada, homens também. Outubro inteiro é um mês de conscientização no combate ao câncer de mama. Então a gente vai estar fazendo uma campanha trazendo a importância do diagnóstico precoce para você, mulher. Então estaremos fazendo uma
campanha, agradecendo já de antemão a Polícia Militar, o Rotary Club de Avaré e Jurumirim, também a Prefeitura e os nossos parceiros, o Dida Pax, cobertura lá da do Vale TV e do jornal Destaque Policial. Trocou minha colinha aqui, gente. Também a Casale Gráfica, Max Instalações Comerciais, a One Center e também realização da Torre Promoções e Eventos, toda a nossa equipe. Muito obrigado, essa mulherada. Fique esperto aí, beleza? Tchau e até a próxima.